Vamos lá, então? Quem falou aqui? Deixa eu fechar aqui a minha... 8 pessoas na sala. Vamos começar, né? Eu acho que é isso aí. A Vitória não apareceu ainda. A Natália também. A Natália tá aí. Marcos Vinícius, tá, Isabela, a galera tá aí. Galera, então vamos, né? Vamos de empuxo. É o que tá faltando pra gente, beleza? Aí eu mando um exercíciozinho pra vocês hoje ainda. Vocês vão lá, tentam fazer os exercícios. Depois eu mando pra vocês o exercício do Enem, né? Esse exercício não tem gabarito que eu vou dar pra vocês, mas depois a gente passa o gabarito. Vamos então? Acho que é isso aí. Acho que vai ter essa galera aí. É, pouca adesão da galera, né? Não sei o que tá acontecendo aí. Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui a minha fotinha aqui para eu sair na aqui. Galera, esse aqui é um aplicativo que a gente vai usar, né? Vamos usar depois esse aplicativo aqui, não é agora não. Vamos começar lá a estudar primeiro o que é push, depois nós vamos vir para esse aplicativo aqui, soltar os negocinhos aqui para ele boiar, essas coisas e tal aí. Show? Né? Vamos para o nosso parque de flutuabilidade. Vamos brincar com isso aqui, ó, soltar. Vamos ver qual o percentual da água que vai subir, qual é a sua densidade. Vamos brincar com isso aqui daqui a pouco. Tentar entender o que seria hidrostática. O que seria empuxo, né? Então vamos para o nosso slide. Então, gente, nós estamos aqui. Teorema de Arquimedes, tá? Galera, então, ó, primeira coisa temos que saber o que é esse tal de Teorema de Arquimedes, o que é empuxo, eu preciso saber o que é isso. Depois que eu saber o que é isso, né, então a minha primeira ideia é o que é empuxo. Então vamos lá, galera, ó, comigo aqui, ó. Então, ó, o empuxo, tá vendo aqui, ó, tô falando aqui, ó, empuxo, que é o nosso Teorema de Arquimedes, então nós estamos estudando, vou mostrar para vocês um videozinho aqui bem didático do que Arquimedes fez. Então, ó, empuxo é a força que atua sobre os objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluidos. Então, quando eu coloco aqui a palavra fluido aqui, ó, fluidos, eu quero que vocês entendam que o empuxo não existe só em meios líquidos, então tanto em meios líquidos quanto meios gasosos. Então, o empuxo não existe só em líquidos, tá, gente? Não é só quando eu imerso um objeto na água só que vai acontecer, não. O empuxo acontece tanto em meios líquidos quanto em meios gasosos. Todo meio que for fluido. Outra coisa importante é que o empuxo é uma grandeza vetorial, então ela tem direção e sentido. O empuxo ele é medido em newtons e aponta sempre na mesma direção e no sentido oposto ao peso desse objeto que está imerso nesse fluido. Tá claro? De acordo com o princípio desse cara chamado Arquimedes, a força de empuxo sobre um corpo tem magnitude igual ao peso do fluido que foi deslocado. A gente vai entender isso aqui mais à frente. Vamos colocar fórmulas na história. Show? Aí, galera, pensando então em empuxo, então empuxo é o quê? Uma força. Então, empuxo é uma força. Vamos lá a história desse cara aqui, ó, chamado Arquimedes. Eu vou adiantar um pouquinho, é um vídeo de uns 6 minutos. Estão com paciência para assistir? Fala para mim aí. Se não tiver, eu senta a ripa. Fala para mim aí, fala para mim aqui no chat que dá para assistir um videozinho de 5 minutos, 6 minutos? Ei, fala comigo aí. Ei, fala. Dá, então massa, vamos lá. Então vamos começar então o nosso vídeo.
Vai abrir aí. Tá abrindo, tá abrindo. Galera, é interessante que motiva pra gente, pra nossa aula. A gente precisa entender, então, o que esse cara, o que esse tal de Arquimedes fez, né? Para quando eu estiver falando dele, vocês entenderem. Ah, pô, foi isso, esse cara é Arquimedes e tal. Demora que eu tô saindo de um link pro outro aí, demora sempre um pouquinho. Então, rapidinho. Esse aqui. É massa, tá? É massa, bem legal. Calma aí que eu vou adiantar. Ah, não tá saindo áudio? Ah, não tá saindo áudio. Então depois eu mando para vocês o link. Eu vou contar a história aqui, aí eu mando para vocês já que não tá saindo áudio. Calma aí. Deixa eu voltar pro meu slide. Eu mando o link para vocês aqui lá no, pra vocês poderem assistir o vídeo. Então, cara, o que é a ideia de Arquimedes, né? Reza a lenda que Arquimedes fez o seguinte: ele foi tomar banho, né, numa banheira, numa sauna comunitária, né, uma sauna compartilhada. E ao ele entrar nessa banheira, ele percebeu que o volume da parte imersa do seu corpo correspondia ao volume de água que transbordava. E aí ele saiu gritando, né, pelas ruas da cidade de Siracusa, gritando Eureka, 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 que significa eu descobri, eu descobri, eu descobri, eu descobri. E aí o que ele fez? Ele imergiu, né, essa coroa em uma água, e aí, ao imergir essa coroa nessa água, ele mensurou a quantidade de água que se transbordava dessa banheira. E aí ele comparou com a mesma quantidade de ouro que o rei havia dado para esse ourives, para ele cunhar essa coroa. E ele percebeu que a quantidade de barras de ouro dada pelo rei ao ourives era, como é que eu posso dizer, fazia que um volume de água transbordasse mais do que com a coroa. Conclusão que ele tirou, que a massa específica da coroa não correspondia à massa específica do ouro dado. Então,
Ou a coroa não era feita de ouro, ou a coroa era oca. E aí, né, ele questionou isso, o que ele fez? Para provar, ele partiu a coroa ao meio e percebeu que a coroa era oca. Então, vamos entender então o que Arquimedes fez. Ele pegou aqui, ó, então uma banheira, né? Temos uma banheira aqui, nessa banheira aqui, cheia de água. Vou desenhar essa parada de novo. Então, ó, um pouquinho mais bonito. Então, tem uma banheira aqui. Aí essa banheira aqui tem cheia de água. O que ele fez? Primeiro experimento dele, né? Com essa banheira, ele pegou lá a coroa e, pum, jogou aqui dentro. Como essa banheira estava cheia, o que ele fez? Essa banheira, né? Ela vai transbordar a quantidade de água. Pô, transbordou. Aí, quando transbordou a quantidade de água, o que ele fez aqui? Ele mensurou essa quantidade de água. Então, quer dizer que o volume de água transbordado era igual ao volume da coroa. Correto? Ele pegou lá as barrazinhas de ouro aqui, ó, que o ouro que o rei havia dado para cunhar essa coroa, e colocou aqui dentro. E aí ele mensurou essa massa. O que teria que acontecer? A densidade do ouro teria que ser igual no caso, né, se fosse de ouro maciço, teria que ser igual à densidade da coroa. Se essas densidades fossem iguais, a coroa era feita de ouro maciço. Se a densidade da coroa fosse menor, como ele descobriu que é do ouro, qual a conclusão que ele tinha? Aquela coroa não era feita de ouro ou era uma coroa oca. E para provar, ele partiu a coroa e estava certo. Aí o Ourives foi enforcado, etc., como era na antiguidade. Aí, galera, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Então vamos entender aqui. Para gente, para um corpo ficar flutuando com uma parte imersa e uma parte sobremersa, uma parte fora da água, ele está flutuando, olha, está uma parte dentro da água, uma parte fora da água. Quando é que vai acontecer isso? Quando o empuxo for maior do que o peso. Se esse corpo estiver completamente submerso, então aqui, ó, situação 1. Situação 1 aqui, ó, essa minha bola vai ficar assim, ó, uma parte submersa e uma parte fora da água. Quando o corpo está assim, ó, quer dizer que nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, subir. Então ele vai ficar aqui, ó, com uma parte fora, uma parte dentro da água. Quando o corpo está em equilíbrio, ou seja, completamente submerso, o que eu tenho? Empuxo é igual peso. Quando o corpo vai para o fundo, o que acontece? O peso dele é maior do que o empuxo. Mas só que a gente precisa entender o que é empuxo. Né? Então vamos lá entender o que é empuxo. Era para ser esse slide aqui. Então vamos entender primeiro o que é empuxo. Então vamos lá comigo aqui, ó. Vou desenhar para vocês. Então, ó, vamos desenhar aqui. Tentei fazer uma animação, mas não deu certo. Então vai sobrar para a gente desenhar. Espero que vocês entendam o meu desenho. Então olha só o que eu vou fazer. Vamos pegar uma bolinha aqui. Vou pegar um objeto aqui, um quadrado aqui, como se fosse um dado. Então, eu vou pegar esse dado aqui, gente, vou colocar aqui dentro, ó. Vou jogar ele aqui dentro. Então, eu vou ter que situação aqui, então? Então, eu vou ter aqui um recipiente com água. E aqui dentro, ó, olha só, eu vou ter esse objeto aqui, esse dadozinho que eu coloquei aqui dentro, ó. Então, aqui eu tenho um dado aqui dentro. Aqui tem água, ó. Galera, o que nós aprendemos? Deixa eu trocar a cor dessa caneta, que aí fica sensacional para a gente, para poder representar as pressões. Nós aprendemos, vou colocar preto aqui, ó. O que nós aprendemos já até agora? Nós aprendemos que quando o corpo está imerso em um fluido, esse fluido exerce uma pressão sobre ele. Nós já estudamos lá, Steven. Então, e essa pressão, gente, ela é proporcional à profundidade. Nós já aprendemos isso. Então, ó, tem pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui e pressão aqui. Então, quer dizer que essa pressão sobre as paredes desse corpo aí, que esse fluido, né, exerce sobre ele, nas faces deles. Lá atrás também, aqui na frente também. Então, aqui também tem pressão, ó.
Tá assim, aqui tem pressão aqui, e aqui atrás também, ó, pressão. Então, todas as paredes desse meu recipiente estão sofrendo uma pressão desse fluido. Só que, olha só, vamos entender aqui, o que é pressão? Pressão não é força dividido pela área? Então, você concorda que a área dessa lateral é igual à área dessa lateral? A área do fundo é igual à área daqui da frente? Então, quer dizer que essas pressões aqui, ó, essa anula essa, então vou riscar, ó, essa anula essa, porque elas são iguais. A de trás anula da frente. Só que, olha só, nós aprendemos pela lei de Stevens que a pressão em um fluido é igual à sua densidade, a gravidade, vezes a altura. Você concorda que essa parte do fundo, né, do meu objeto que está imerso na água, está numa altura, numa profundidade maior do que o topo? Logo, essas de cima não conseguem anular a de baixo. Então, de todas as forças que estão atuando nesse meu recipiente, nesse meu objeto, o que resulta para a gente, então? Vou desenhar novamente aqui o fluido aqui, ó. O que resulta para a gente, então? Pensar aqui no fluido. Vamos desenhar aqui o objeto aqui dentro, ó. O que vai resultar para a gente? Vai resultar sempre uma força vertical e para cima. E como é que é o nome dessa força vertical para cima? Empuxo. Então, você concorda que eu posso dizer que esse empuxo, então, e o peso desse objeto age aonde? Vou pegar aqui uma caneta de outra cor para representar o peso. E olha, e o peso desse objeto não age aqui para baixo? Então quer dizer que o empuxo nada mais é do que a barra resultante de todas as forças que atuam nesse corpo. Como as forças que atuam embaixo não anulam a de cima, nem a de cima anula a de baixo, então quer dizer que existe uma resultante. A de baixo é maior do que a de cima, então quer dizer que existe uma resultante de uma força ocasionada pela pressão do fluido vertical e para cima. Aí que entra o nosso trabalho. E aí, o que Arquimedes definiu? Arquimedes definiu que o empuxo que um fluido exerce sobre um corpo que está totalmente ou parcialmente imerso nesse fluido é igual ao peso, ó, vou colocar P de peso, do volume de fluido. Errado aqui. Ei, caramba. Aqui, subtexto aqui é um L, tá? Fluido deslocado. Você concorda que quando eu coloco um fluido dentro, um recipiente dentro de um fluido, então vamos pensar, peguei esse copo aqui, se eu colocar um objeto aqui dentro, esse objeto vai ocupar um lugar que antes era desse fluido aqui dentro, dessa água. Dois corpos não conseguem estar no mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Impenetrabilidade. Então, quando eu coloco essa minha caneta dentro desse copo, o que vai acontecer? Ela vai deslocar essa água, o lugar que antes era da água. Então, quer dizer que o empuxo que essa minha caneta vai sofrer vai ser igual ao peso do volume de água que agora ela deslocou. Volume desse fluido deslocado. Ah, Jonas, então quer dizer, então, pegar o preto aqui, eu vou apagar tudo aqui. Tem pergunta aqui para mim? Não, né? Eu vou apagar tudo, tá? Calma aí que eu vou apagar tudo. Ó, sumiu tudo. Vamos pegar um pincel preto aqui. Então, o que nós sabemos até agora? Que o empuxo é uma força vertical para cima, então tem a mesma direção do peso, mas sentido contrário. E nós sabemos, então, que o empuxo de empuxo é igual ao peso. Então, peso, o que é peso? Massa vezes gravidade. Essa massa é de quem? Massa do fluido deslocado. Ah, então quer dizer que o empuxo é igual a massa
vezes a gravidade é igual ao peso do fluido deslocado? Sim. Porra, mas como é que eu vou calcular a massa de um fluido? É difícil pra caramba. Ah, mas aqui, ó, Jonaci vai te ajudar, J10. Ó, o que é? Nós já aprendemos que densidade é o quê? Massa sobre volume. Então, como é difícil para a gente mensurar a massa de um fluido, a densidade é fácil e o volume é fácil. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a massa desse fluido deslocado, vou colocar assim, ó, dl de deslocado, vai ser igual a densidade desse fluido vezes o volume. Volume o quê? Volume deslocado. Então, eu vou substituir esse cara aqui agora na fórmula de empuxo. Então, meu empuxo vai ficar assim, ó, E de empuxo, grandeza vetorial, é igual a densidade, volume, gravidade. Densidade de quem? Densidade do corpo que está imerso? Não. A densidade do fluido. Vou colocar aqui, ó, fluido. Volume o quê? Deslocado. E gravidade do local. Então, como é que é a frase? Ó, empuxo é, para não esquecer, ó, é devagar. Então, empuxo é devagar. D de densidade, vá de volume deslocado, G de gravidade. Então, toda vez que eu quero calcular o empuxo de qualquer corpo, eu só preciso saber o quê? Empuxo é devagar. Importantíssimo se lembrar dessa fórmula, tá? Tranquilo como que eu calculo empuxo? Então, ó, o empuxo é igual ao peso? Não. Empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Como assim, Jonaci? Caramba, de novo, então, ó. Se eu colocar um recipiente aqui completamente cheio com água e colocar uma bolinha aqui agora, ó, uma bolinha aqui, ó, e essa bolinha ficar flutuando, ela vai deslocar um volume de água. Se eu pego esse volume de água agora e coloco nesse meu recipiente aqui, ó, e meço, supor que isso aqui é uma balança, e meço aqui, ó, os valores desse volume de água deslocado, esse volume de água deslocado é igual ao empuxo. Aí que vai entrar nossas interpretações. Jonaci, esse corpo está flutuando. Então, nesse caso aqui, o peso é igual ao empuxo. Em que situação que o peso não é igual ao empuxo, Jonaci? Em que situação? Situação que esse corpo chega lá no fundo, ó. Professor, tem água aqui, esse corpo está aqui no fundo. Eu posso afirmar que esse corpo aqui no fundo, que o peso dele é maior do que o empuxo. Flutuando, independente de como ele está flutuando, independente de qual a fração dele que está flutuando. Então, professor, e se for nessa situação aqui também, ó, o corpo está flutuando, mas só que ele está completamente imerso. Nós vamos ver daqui a pouco que situação é essa. Peso também é igual ao empuxo. Qual que é a diferença desses dois casos aqui? Você está falando que o empuxo é igual ao peso, mas qual é a diferença desses dois casos? É que nesse caso aqui, ó, a densidade desse corpo ele é menor do que a densidade do líquido. Nesse caso aqui, a densidade desse corpo é igual à densidade do líquido. Nós vamos aprender agora no simulador. Então, vamos para o nosso simulador? Eu preciso agora de levá-los ao nosso simulador. Calma aí, vamos começar. Ó, vou pegar aqui, ó, e vou medir a massa, ó. Qual que é a massa desse corpo aqui? 2 quilogramas. Qual que é o seu peso? 19,6 newtons. Show? Tranquilo para vocês? Qual que é a densidade desse corpo aqui, ó? 0,4 quilogramas por litro. Qual que é o seu volume? 5 litros. Ó, vou colocar ele aqui, ó. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Qual foi o volume de água que ele deslocou? Quando eu tiro ele, tem 100 litros. Quando eu coloco, tem quantos litros agora? 2 litros.
Vocês conseguem ver aqui embaixo a densidade da água aqui? Consegue ver aqui? 1 quilograma por litro. Dá para ver aqui para vocês? Está tranquilo? Fala comigo aí se está tranquilo, se está, se não está. Fala para mim. Tranquilo? Show. Então, olha só, gente. Assim, esse corpo está flutuando. Tá. Então, o que nós podemos afirmar aqui? Que a força que age para baixo nesse cara aqui vale o quê? O peso dele. E a força que age para cima aqui vale o empuxo. Então, assim, como é que você sabe que o empuxo é igual ao peso? Vamos calcular para ver, ó. Empuxo vai ser igual. Empuxo é devagar. Qual que é a densidade da água aí? Ó, densidade da água, 1 quilograma por litro. Então, vamos lá, ó. 1 quilograma por litro. Qual foi o volume de água que ela deslocou? 2 litros. Assim, como é que você sabe que é 2? Se eu tirar ele aqui, ó. Se eu tirar ele aqui, nós vamos ver, era 100 litros, coloquei e ficou 2. Quanto que vale a gravidade no local? Vale quanto? 9,8. Vamos multiplicar? Quanto que dá? 19,6 newtons. Então, assim, pô, vamos colocar aqui para ver? Caralho, é mesmo, ó. 19,6 newtons. Então, Arquimedes, lá na Grécia Antiga, já sabia disso. Já sabia que o volume de fluido deslocado por um corpo totalmente ou parcialmente imerso é igual ao seu peso. Peso da água deslocada. Agora vamos para mim, que aqui está em equilíbrio, hein? Agora, olha o que eu vou fazer agora. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Deixa eu apagar todas essas informações aqui. E nós vamos brincar com o simulador agora, hein? Galera, eu posso pegar o meu bloco. Deixa eu desligar aqui. Eu posso pegar o meu bloco. Eu vou fazer um bloco. Olha só o que eu vou fazer. Olha isso aqui, ó. Olha a densidade dele, hein? Olha a densidade dele, hein? Alguém falou alguma coisa. Não, ó. Calma aí, Kelly, que eu vou chegar nessa conclusão com vocês. Não, essa conclusão sua tá equivocada. Calma aí. Presta atenção comigo aqui. Qual que é a densidade do corpo? Primeira conclusão que eu quero que vocês anotem. Qual que é a densidade dele? 0,4 kg por litro. Qual que é a densidade da água? 1. A densidade desse objeto não é menor do que da água, então ele vai ficar flutuando. Agora, a primeira conclusão que quero que vocês tiram. Quantos por cento dele precisará ser imerso para que ele fique flutuando? Nós vimos, ó, o corpo tem 5 litros, ó. Qual foi a parte submersa dele? 2 litros. Vamos lá? Assim, como assim? O que você quer fazer com esses 2 litros? Que eu ainda não estou entendendo o que você quer fazer com esses 2 litros. Eu quero fazer isso para vocês, ó. Ó, eu quero fazer isso aqui, ó. Se o corpo tem 5 litros, olha, ele tem 5 litros, olha aqui, ó. Corresponde a 100%. Se, para ele ficar flutuando, ele precisou ficar submerso 2 litros, quantos por cento que vai dar isso? X. Vamos multiplicar cruzado. Então, x vezes 5, 5x. 100 vezes 2, 200. X vai ser igual a 200 dividido por 5. Então, quer dizer que x vai ser igual a 40. Então, assim, o que isso quer dizer? Agora, olha para esse valor numérico aqui. O que 0,4 é de 1? Não é 40%? Você concorda que é 40%? Então, quer dizer que se eu sei a densidade do corpo e eu sei a densidade do fluido, o percentual que essa densidade desse corpo representar desse fluido é a quantidade de água que ele precisa deslocar para ele ficar flutuando. Olha só. Olha só, vou apagar e vou mostrar para vocês, hein? Vou apagar aqui. Apagando. Então vamos comigo, ó. Eu vou mexer, ó. Eu vou aumentar a sua massa, ó.
Qual que é a massa dele agora? 0,8. 0,8, olha só, deixa eu aumentar meu peso aqui, vou deixar 4 meu peso. Ah, eu quero personalizar, cara. Deixa eu tirar ele daqui para eu personalizar. Quero o meu bloco. E aí eu vou personalizar ele, ó. 5. Eu vou mexer na massa dele, ó. Vou mexer na massa dele. O volume dele, vou deixar que o volume dele seja dá 80%. Deixa eu ver se eu consigo. 83. Vale. Tá de sacanagem que eu não consigo. Deixa eu colocar aqui, ó, 4. Não tô conseguindo colocar. Vou colocar isso aqui à mão. 4. Vamos ver se vai ficar. 4. Ficou. Agora aqui eu vou colocar 5. Pronto. Qual que é a densidade dele? 0,8. 0,8 é quanto de 1? 80%. 80%. Então quer dizer que desse volume aqui, ó, de 5 litros, ele tem que ficar 80% submerso. O que que é 80% de 5? 4 litros. Vamos ver? Eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Repare, olha o volume que vai, ó. Ó, ó. 4 litros. Ah, fera, hein? De novo, então, ó. Vamos brincar de novo aqui. Ah, Judanci, eu vou colocar aqui, ó. 6 litros, então. 6 litros. Vamos colocar aqui em cima 5. 5. Pode ser. Vou botar 5 aqui em cima. 3. Para ficar dar o número exato. 3. Olha só. Qual que é a densidade do corpo agora? 0,5. Então quer dizer que 50% desse corpo aqui, ó, tem que ficar submerso para que ele fique flutuando, ó. 6 litros. O que que é 50% de 6 litros? 3 litros. Vou colocar aqui, ó. 3 litros submerso. Então, se eu quero saber o volume submerso desse corpo, como é que eu posso ter uma formulazinha bem simples aí para a gente saber isso aí? Ah, professor, peguei uma questão lá, eu quero saber como é que eu vou fazer para descobrir quantos por cento dele vai estar submerso. Você fazer o seguinte, ó. Ó, olha aqui, ó. Pega a, a densidade desse corpo, divide pela densidade do fluido. Eu tô com dificuldade para escrever esse fluido, tá, gente? Tá foda aqui, tá? É fluido. E multiplica pelo volume total do corpo. Perfeito? Lembrando que ele só vai ficar flutuando se a densidade dele for menor do que a densidade do fluido. Que se for maior, ele não vai flutuar. Aqui em condições de flutuabilidade. Flutuabilidade. Vamos ver se dá certo? Então, a densidade do corpo. Então, vamos pegar um corpo aleatório. Vou tirar ele daqui de dentro. Ixi. Eu vou tirar ele daqui de dentro. Vamos tirar ele daqui de dentro. Vou colocar a densidade. Vou mudar aqui, ó. Vou colocar 4 e. 4 e 5? Já foi, né? Vamos ver se dá certo aqui, ó. 4, 3 e aqui 5. Não foi ainda. Olha a densidade dele: 0,6. Então, qual que é a densidade do corpo? 0,6. Então, vamos ver lá, ó. Ó, olha a minha formulazinha que eu fiz para vocês aqui, ó. Ó, para eu fazer um cálculo mais rápido, ó. Formulazinha que eu fiz aqui para vocês, ó. Então, vamos lá, aqui comigo, ó. 0,6 dividido por 1. Eu já sei que ele vai ficar flutuando porque a densidade dele é maior do que o da água, que é 1. Isso é igual, vezes o volume dele. Quanto que vale o volume dele, ó? 5 litros, vezes 5. 0,6 por 1, 0,6 vezes 5, 3 litros. Então quer dizer que para esse corpo aqui ficar flutuando, ele precisa deslocar, olha só,
3 litros de água. Então, como aqui marca 100, quando eu colocar ele na água, ele vai marcar quanto? 103 litros. Aí vamos ver se isso é verdade. Ah, 3 litros. Então, eu só quero saber qual o percentual desse corpo imerso. Basta eu dividir a densidade dele pela densidade do fluido que ele está imerso. Isso para um corpo que estiver o quê? Flutuando. Agora, olha só, repare comigo. Se eu aumentar a densidade dele, desse líquido, estou aumentando a densidade, está vendo? Quanto maior a densidade desse fluido, menos dele precisa ser o quê? Submerso. Estou com a densidade aqui, vê até o máximo que eu vou. 2. Olha, a densidade dele é 2. Então, aqui no lugar do meu cálculo, ao invés de colocar 1, colocaria 2. Então, ficaria 0,6 dividido por 2, que daria 0,3, vezes 5, 1,5. Olha só, 1,5 litros aumentou. Quanto mais denso esse fluido, menor será a porção dele submersa. Agora, eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui tudo aqui para gente. Agora eu preciso fazer outras observações para gente. Então, entenderam? O percentual submerso de um corpo flutuando em um fluido, no caso na água, que é o mais comum, que vai aparecer para vocês em questões do Enem ou vestibulares, é só eu saber o quê? A densidade dele e dividir pela densidade desse fluido. Agora, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu vou deixar aqui a água, que é 1. E vou fazer aqui o seguinte, eu vou deixar esse corpo mais denso. A densidade dele vai ser igual a densidade da água, 5, a densidade dele vai ser também 1. Pronto. A densidade dele é 1. Então, olha só, o que vai acontecer agora? Vou colocar mais devagar, né? Muito forte. Devagarzinho, vou abandonando vagarosamente. Ele não tocou no fundo, Se eu colocar ele sobre a balança, você vê, ele não toca na balança. Tá vendo a balança aqui embaixo? Nesse caso, o quê? O empuxo é igual ao peso. Mas, nesse caso, a densidade desse corpo aqui é igual à densidade do fluido. Se eu aumentar a densidade, vou aumentando a densidade. Olha o que vai acontecer de ser com o corpo. Ele vai... Você já viu aquele experimento que a gente coloca um ovo dentro da água? E aí você vai colocando sal na água e esse ovo vai, flutua, boia. Já viram esse experimento? E aí, fala comigo. Já viram esse experimento? Ei. Fala para mim. Oi. Já viram esse experimento? Não quero falar, não? Não. É bem assim, deixa eu desenhar para vocês o experimento, então. É bem assim, que a gente faz, Eu pego um copo, um copo, e aqui eu tenho um ovo de galinha. Aí eu vou colocar esse ovo aqui, o que vai acontecer? Ele vai para o fundo. Aí o que eu faço? Eu pego cloreto de sódio, NaCl, e jogo aqui dentro. O que eu estou fazendo quando eu coloco sal de cozinha dentro dessa água? Eu estou aumentando a sua densidade. Ao aumentar a sua densidade, vai aumentando vagarosamente, você vai perceber isso aqui, O ovo estava lá no fundo, aí eu fui aumentando a densidade, a densidade, a densidade, a densidade. Quando a densidade do líquido agora, água mais sal, se torna maior do que a densidade do ovo, o que acontece? Ele flutua como se fosse mágica. Professor, Oi? então, Vamos concluir. A densidade do corpo é a porcentagem do quanto ele fica imerso. E essa porcentagem do volume dele é a quantidade de litros que ele desloca. Isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Boa conclusão. Mas vamos melhorar mais isso ainda. Galera, outro experimento que pode ser feito também, depois eu falo mais, depois eu mostro alguns experimentos para vocês. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar mais um detalhe para vocês aqui. Eu preciso falar de peso aparente. Então, eu vou pegar esse corpo aqui, olha só. Eu vou trabalhar esse bloquinho aqui, vou aumentar a sua massa. Vou colocar que a massa dele é 8. Não foi 8. Vou colocar aqui 8, sua massa agora é 8.
Show? Olha, qual que é o peso desse bloco? 78,4 newtons. Peso dele, 78,4. Por que, professor, não deu 80? Porque aqui o aplicativo, o simulador está usando a gravidade igual a 9,8. 8 vezes 9,8, 78,4. Esse é o peso. Que peso é esse? Vou pegar aqui o pincel e escrever aqui do lado para a gente. Nancy, que peso é esse? Peso é esse? Esse valor aqui, ó, 78,4 é o chamado de peso real. Show? 78,4 peso real. 78,4 newtons. Peso real dele. Show? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse cara e vou colocar aqui dentro. Ele não é mais denso que a água? Ó. Então o que vai acontecer por ele? Vai para onde? O fundo. Eu posso falar que nesse caso o empuxo é igual ao peso? Não, porque ele está no fundo do meu recipiente. Quando ele toca o fundo, eu não posso falar que o peso é igual ao empuxo. Show? Então, nessa situação aqui, peso maior do que o empuxo. Agora, olha só que eu vou colocar. Vou medir o seu peso aqui dentro da água. Ó. Quanto que deu? Fala para mim. 28,66. Tem uma pergunta, mas daqui a pouco eu vou para lá. Ó, vamos concluir. Então, eu tenho um peso. Eu tenho aqui um peso real, vou chamar de PR, tá? Peso real, que vale 78,4 newtons. Eu tenho o que nós chamamos aqui embaixo de peso aparente, que vale quanto? 28,66. Se eu subtrair esses dois aqui, ó, sabe o que vai sobrar para mim? Empuxo. Então quer dizer que a partir de agora eu já sei que o empuxo, quando um corpo está completamente submerso, ou seja, em qual que? O seu peso real menos o seu peso que? Aparente. Então, o empuxo é igual ao peso real mais seu peso aparente. Aí você fala, caralho, quem tá com a calculadora aí? Diminui para mim aí, rapidinho aí. 78,4 menos 28,66. Vou colocar o valor aqui na frente. Fala para mim aqui. Fala no áudio aí para eu escrever aqui. Falei. Aqui é 40. Vou fazer mental, hein? 2. Aqui valor 13. 5. Aí 9. Foi 9,52? Fiz mental. Isso está certo aqui. Dá conta aí, fala para mim. Ei, galera, tem 10 pessoas aí, 9 aí, fala comigo. Quanto que dá aí, tá certo? Show? 49,52? É isso mesmo? 10 vale... 49,74. Aqui é meia... Ah, é 66, eu coloquei 68, caralho. Foi mal, isso aí mesmo, é 4. 4, que é meia, né? Então aqui 13 menos meia, dá 7. 54. 49,74. É isso? Vamos calcular o empuxo? Ó, o empuxo, que é igual ao volume deslocado. O volume foi quanto? Ó, de água, ó, 5 litros, que está completamente submerso. Ó, densidade da água é quanto? 1. Quanto que vale a gravidade? 9,8. Esse foi o nosso empuxo. Volume dele. Densidade da água. Aqui está 1,02, tá? Não está 1 não, aqui está 1,02. Olha aqui para vocês verem, ó. 1,02. 1,02. Então é 5 vezes 1,02 vezes 98. E vai dar igualzinho a diferença desses dois aqui. Galera, eu quero concluir alguma coisinha com vocês aqui então. Vamos lá para o nosso slide. O que eu quero concluir com vocês aqui? Opa, deixa eu passar.
Deixa eu apagar essa parada aqui. Vamos concluir. Antes de eu começar a resolver exercício com vocês, eu quero concluir algumas coisinhas. Então, primeiro, o que é empuxo? Empuxo é uma força vertical para cima que é igual ao volume de fluido deslocado por um corpo, totalmente ou parcialmente imerso. Ponto. Quando esse corpo está flutuando nesse fluido, o que acontece? A sua densidade é menor do que a densidade do fluido. E o volume de água que ele deslocou, o percentual de volume deslocado é igual ao porcentagem da sua densidade em relação à densidade do líquido. Como assim? Então, quer dizer que se eu tenho um corpo, deixa eu escrever isso aqui. Pincelzinho, deixa eu fechar isso aqui. E vou pegar meu pincel aqui do... Então, vamos pensar. Então, Janaci, eu quero saber, eu tenho um corpo aqui, eu quero saber quanto dele que vai deslocar, quanto dele que precisa deslocar para ele ficar flutuando. Simples. Você pega a sua densidade e divide pela densidade do fluido. Esse valor percentual aqui, que nós vamos resultar, vai ser a porcentagem do seu volume que precisa ficar submerso. Por exemplo, eles falam que em torno de 89% do volume de um iceberg está submerso. Está submerso. Então, quer dizer que a densidade do iceberg é 89% da densidade da água do mar. Se eu tenho um corpo que tem 70% do seu volume submerso, quer dizer que a sua densidade é igual a 70% daquele fluido. Se eu tenho um corpo que ele está 100% submerso, quer dizer que a sua densidade é igual à densidade desse fluido. Isso é para um corpo quando ele está o quê? Flutuando. Se ele toca no fundo, a sua densidade não é igual à densidade do líquido, ela é maior. Logo, o empuxo não é igual ao peso. Não sei se eu fui claro, mas eu preciso, então, mostrar para vocês algumas questões do Enem, como que isso vai cair, e aí eu vou resolver matematicamente, tirando algumas conclusões com vocês. Então, olha só. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Então, a piscina estava vazia. Aí, olha só o que eles fizeram depois. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois o que vai acontecer se eu colocar água na piscina? Vai surgir uma força ascendente. Qual o nome dessa força? Empuxo. E vai acontecer o que com o peso? Vai alterar o peso da escultura? Não vai alterar. O peso real não altera. Altera o peso aparente. Então, olha só o que fala na letra A. A escultura flutuará? Cara, a escultura é de quê? Ferro maciço. Ferro tem densidade menor do que a água? Não. Então tá fora a letra A. Olha a letra B. A escultura ficará com peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Tá boa essa, mas vamos ver a letra C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa? É proporcional à sua massa? Não é. É proporcional ao seu volume, então está fora também. A água exercerá uma força na escultura para baixo? Não é. A água exerce uma força vertical para cima. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume? Nossa, essa tá massa, hein? E para cima. Isso é empuxo. E esta força somará a força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Então, essa é a nossa alternativa correta. Mas assim, por que a B está errada? A escultura ficará com peso menor? Não, o peso dela não muda. O peso dela permanece constante, porque peso da escultura é massa vezes gravidade. O que muda, então, professor? Vai mudar porque o seu peso agora, eu vou subtrair o seu empuxo. Então, eu vou ter um peso a
aparentemente menor. Difícil essa aí? Entenderam ou não? Fala para mim, conversa comigo. Ei, conversa comigo. Vê se entenderam ou não. Ei, ei. Tô esperando. Sim. Show. Vamos para a próxima. Próxima tem cálculo. Próxima tem cálculo. Gente, em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, do Enem também, tá, gente? Foram utilizados alguns materiais, conforme ilustrado. Um dinamômetro D, de graduação de 0 a 50 newtons, e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi aferida a calibração do dinamômetro, constando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso no dinamômetro e suspenso no ar. Então, 30 newtons, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever isso aqui. Deixa eu voltar. Vamos escrever aqui, ó. Peso real, P real, 30 newtons. Aí, olha só, quando o cubo era preso e suspenso no ar, ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons. Então, o que é isso aqui, 24 newtons? É o peso aparente. Então, quer dizer que o peso aparente dele vale 24 newtons. Então, quer dizer que o empuxo que está... Então, aqui, quais são as forças que tem aqui nesse corpo? Ó, peso e empuxo. Show? Então, quer dizer que o empuxo dele vai ser a diferença entre o peso real menos o peso aparente. Então, quer dizer que o empuxo que agiu nesse corpo foi igual a de 6. Só que não é isso que ele quer, né? Então, ele quer falar o seguinte, olha... Considerando a aceleração da gravidade local igual a 10, a densidade da água do lago é em gramas por centímetro cúbico, então ele quer saber a densidade, ó, a densidade da água. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? O que eu sei até agora? Nós aprendemos que, segundo Arquimedes, o empuxo, começar aqui, ó, o empuxo é igual a densidade desse líquido, desse lago, vou colocar aqui a densidade do lago, vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Eu já tenho o empuxo, 6. Eu não tenho a densidade do lago, é o que ele quer descobrir. Eu consigo descobrir o volume deslocado. Ele falou que esse cara é um cubo, vou desenhar aqui um cubo aqui, então. Ele falou que esse cara é um cubo. E esse cubo tem o quê, gente? 10 centímetros de aresta. Então, qual que é o volume desse cubo? O volume dele total? 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar quanto o volume desse cubo? 1000 centímetros cúbicos. Ele disse pra gente, olha o que ele disse pra gente, que ele mergulhou o cubo todo? Não, ele falou que, ó, foi registrado até metade do seu volume. Metade do seu volume são 500 centímetros cúbicos. Então, qual foi o volume que ele deslocou? 500 centímetros cúbicos. Volume deslocado, 500 centímetros cúbicos. Está aqui. Show. Já descobri que ele deslocou 500 centímetros. Só que eu não posso meter 500 ali. Não posso meter. Porque meu empuxo está em newtons, então meu volume tem que estar em metros cúbicos. Como é que eu faço para transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos, galera? Alguém tem alguma ideia? E aí, alguém tem alguma ideia como é que eu faço isso? Como é que eu faço para converter esse cara aqui, ó, que está em centímetros cúbicos, eu preciso transformá-lo em metros cúbicos. Senão eu não consigo colocar aqui. Eu preciso fazer isso. Alguém tem alguma ideia de como que eu faço isso? 1 metro, só para facilitar, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Alguém falou aqui. Estão falando aqui para mim. Dividir por 1000, dividir por 1 milhão.
Gente, se eu dividir por 1.000, chega em litros. Eu tenho que dividir por 1 milhão. Show? Dividir por 1 milhão. Ei, dividir por 1 milhão. Divide por 10 elevado a 6. Show, isso aí. Então, ó, eu poderia dividir por 10 elevado a menos 6 ou dividir por 1 milhão, o que vocês quiserem fazer. Então, vamos dividir aqui. Eu volto aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui, então, ó. 500 dividido por 1 milhão vai ser o quê? Vocês podem, eu gosto muito de usar números em casas decimais. Então, eu posso colocar aqui, ó, o volume, ó, 500 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 da gravidade. 10 a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Show? Então, ficou assim, ó. Calma aí, ó. Presta atenção aqui, ó. 6 é igual a densidade do lago vezes, ó, 1, 2, 3 zeros. 5 vezes 10 elevado a menos 3. Era menos 6. Eu cortei 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, ficou o quê? Menos 3. Então, quer dizer que a densidade, ó, densidade do lago vai ser igual a 6 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Então, dividido 6 por 5, quanto que eu vou obter? 1,2. Então, a densidade do lago vai ser igual a 1,2. Esse 10 a menos 3 passa para cima, positivo, vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Só que o INEP, desgramadinho, ele pediu em gramas por centímetro cúbico. É só eu dividir esse cara, nós já aprendemos, divide por 1.000. 1,2 vezes 10 ao cubo dividido por 1.000 vai dar o quê? 1,2 gramas. Epa. 1,2 gramas por... Vocês conseguiriam fazer uma questão dessa no Enem? Fala para mim. Conseguiriam fazer uma questão dessa no Enem? Sim ou não? Ei, conversa comigo. Acho que sim. Show. Agora sim, beleza. Então, ó, fiquem atentos que se o empuxo estiver em Newton, a minha densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico, tá? Fique atento com isso. Para você achar empuxo em Newton, as nossas densidades quilogramas por metro cúbico, volume em metro cúbico, tá? Senão não vai achar em Newton, não. Galera, eu tenho mais um exercício aqui para gente fazer. A gente acaba. Oi, fala comigo. Pode falar. Quando o corpo for de densidade maior e estiver afundado lá, então não vai poder usar E igual a M vezes G, gravidade? Não, aí você pode... Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um slide em branco aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não vai apagar. Tem slide? Não tem nenhum slide em branco aqui. Tá, você quer dizer o seguinte, vamos recapitular. Você quer dizer que se eu tiver uma situação assim, aqui embaixo, tem um líquido aqui dentro, show? E tem um recipiente aqui no fundo. É a situação. Aí você quer saber o seguinte, professor, eu não posso usar essa fórmula? Empuxo é igual a densidade, volume, gravidade. Você pode usar. Suponhamos que ele queira saber aqui qual que é o peso aparente desse corpo. O peso aparente vai ser o quê? O peso real dele menos isso aqui, menos o empuxo. O que você não pode falar é que o empuxo é igual ao peso nessa situação. Você pode usar sim essa fórmula de empuxo, caso o exercício pedir para você calcular o peso aparente. Entendeu? Eu quero calcular o peso aparente dele. Você pode usar sim. Agora, você não pode falar que nessa situação aí,
O empuxo é igual ao peso. Então, nós podemos ter três situações. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa parada aqui, bicho. Vou escrever para vocês aqui. Três situações. Não é isso não. Eu vou fechar. Ele vai perguntar se eu quero... O comando não está funcionando nada. Uma borracha aqui. Então, ó, nós vamos ter três situações. Só para tentar ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Ó, nós vamos ter três situações. Deixa eu ver se assim eu deixo um pouco mais claro para vocês. Ó. Três situações. Então vamos comigo. Ó. Situação 1. Recipiente, um fluido. E aqui eu tenho um corpo aqui, ó. Ele não está completamente submerso. Então, nessa situação que eu vou chamar de 1, o que nós podemos concluir aqui? Que a densidade desse corpo é menor do que a densidade do líquido. E que o empuxo que age sobre ele é igual ao peso. Por isso que ele não foi para o fundo. Situação 2. Fluido, o corpo aqui, ó. O que é essa observação? Situação 2. O que eu posso observar de 2? Que a densidade desse corpo é igual à densidade do líquido. E que o empuxo é igual ao peso. Situação 3, aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Situação 3. O corpo está aqui, ó. Opa. No fundo. O que eu posso concluir na situação 3? Que a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. E que o empuxo é menor do que o peso. Fui claro agora? Ficou claro aqui? Ficou claro? Ah, e nessa situação aqui, número 1 aqui, ó, só para fechar, ó, nessa situação número 1 aqui. Ah, Jonaci, eu quero descobrir qual é o percentual, quantos por cento dele precisa ficar submersa para ele ficar boiando? Qual o percentual? Quantos por cento dele? É fácil, é só você pegar a densidade do corpo e dividir pela densidade do líquido. Esse valor aqui, ó, que eu vou ter 0, alguma coisa, é a porcentagem dele. É só multiplicar por 100, nós vamos saber quantos por cento dele tem que ficar submerso. Ah, eu achei aqui 0,5. Então quer dizer que ele tem que ficar 50% submerso. Ah, Jonassi, eu achei 0,8. Então quer dizer que 80% do seu volume precisa submergir para ele ficar flutuando. Ah, Jonassi, eu achei 1. Então quer dizer que ele precisa ser totalmente submerso para ele ficar flutuando. É isso que eu queria que vocês entendessem. Alguém me fez uma pergunta aqui. Agora sim. Show, Natália. Muito obrigado. Então, fizemos as duas questões do Enem. Tínhamos que fazer essa aqui, né? Tínhamos que fazer essa. Essa é interessante. Tá? Essa é hiper mega interessante. Vamos fazer essa aqui para encerrar nossa aula? Nós temos tempo aí? Vocês estão com pressa para ir embora? Fala para mim, que eu tô sem horas aqui. Fala para mim que horas é agora. Que horas são agora? Fala para mim. Fala para mim, meus aprovados 2020 aí. Galera, nem que eu tenha que ir na casa de vocês. Ixi, agora 21h44. Ixi, mas vambora. Vamos comigo. Não preocupa não. Preocupa não, mais um pouquinho. Ó, comigo, hein? Uma borracha ainda. Deixa eu pegar um. Vamos comigo, ó. Uma lata cúbica. Aqui, ó. Uma lata cúbica. Deixa eu aceitar aqui minha mesinha aqui para ficar um pouquinho melhor. Para minha letra ficar um pouquinho melhor. Então, olha lá. Uma lata cúbica de massa. Ó, importante notar a massa dela. Aresta
10 centímetros. Flutua verticalmente na água. A massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico, contida em um tanque. Aí, ó, o número máximo de bolinhas de chumbo, 45 gramas cada, que podemos colocar no interior dessa lata sem que ela afunde. Então, vamos entender, então, primeiro. Eu tenho um recipiente aqui, vamos entender o que está acontecendo. Então, tem um recipiente aqui. E nesse recipiente eu coloquei aqui uma lata cúbica, que ela está aqui dentro. Aqui eu tenho uma latinha aqui dentro. E aí eu vou pegar umas bolinhas de chumbo que está aqui dentro e vou jogar aqui dentro. Eu quero saber quantas bolinhas que eu posso colocar aqui dentro antes que essa parada vá para onde? Vai para o fundo. Aí, olha só. Para ela, qual é o instante que ela vai começar a afundar? Quando o seu empuxo do fluido for igual ao peso total dela. Assim, qual é o empuxo máximo que essa lata suporta? O empuxo máximo que ela suporta é igual ao seu volume total. Depois que o seu volume total for submerso, ela não tem mais nada para oferecer. Ela não consegue deslocar mais líquido. Logo, ela vai para o fundo. Então, como é que eu calculo o empuxo máximo que ela pode, que a água pode, que ela pode deslocar? Qual o volume máximo que ela pode deslocar? O seu volume. Então, qual é o empuxo máximo? Então, o empuxo máximo que essa lata, ó, essa lata cúbica consegue, que a água consegue exercer sobre ela, vai ser igual a densidade da água, que é a densidade do fluido, volume total da lata, que é o volume deslocado, ou volume submerso, vezes a gravidade. Então, eu posso pensar assim, Jonas, assim, então vamos lá, empuxo vai ser igual. Densidade da água é 1. Opa, não posso usar grama. Vou só multiplicar por 1000. Então, vai ser o quê? 1000 vezes. Qual que é o volume total da caixa? Ó, 10 centímetros de aresta é 10 vezes 10 vezes 10. 1000 centímetros cúbicos. Nós já aprendemos a transformar em metros cúbicos. É só multiplicar por 10 a menos 6. Então, 1000 vezes 10 a menos 6. Vezes a gravidade, que é 10. Então, eu vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acabou, menos 6. Então, ficou o quê? O empuxo é igual a 10 newtons. O que eu faço com esse 10 newtons agora, então? Vamos lá. O que eu vou fazer com esses 10 newtons? Então, esse empuxo, ela vai começar a afundar, esse empuxo, quando ele for exatamente igual ao peso total da lata. Então, qual é o peso total que a lata pode ter? 10 newtons. E aí? E aí? 10 newtons. Massa? Mas o que é peso mesmo, galera? Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso dela, ó, 10 newtons. A gravidade, 10 também. Então, qual é a massa que ela pode ter de máxima aqui? Qual é a massa máxima aqui? 1 quilograma. Mas isso não resolveu, porque eu não sei quantas bolinhas que eu vou colocar. O exercício quer saber quantas bolinhas. Mas a massa total é 1 quilograma. Eu sei que a massa da lata mais a massa das bolinhas pode ter no máximo 1 quilograma. A massa da lata vale 600 gramas. Quantas bolinhas de 45 gramas eu posso colocar para que o total seja igual a 1? Só que isso aqui é 600 gramas, então vou colocar o quê? 0,6. Então, como é que ficou, então? X, tá meio embolado aqui, né? Ó, tem espaço. Então, ficou assim, ó, mais. Então, quer dizer que 0,45x é igual a 1 menos 0,6, que foi 0,4. Então, quer dizer que x vai ser igual a... aqui eu meti 45 gramas também. Vou colocar 1000 aqui para ninguém errar. 1000. Deixa eu apagar aqui. Ó, então, nós sabemos assim, ó. A massa total
tem que ser igual a 1 quilograma, ou seja, 1.000 gramas, para fechar. Então, quer dizer que quem é 1.000 gramas? 600 gramas é só da lata, mais o número de bolinhas vezes 45, que tem que dar 1.000. Estava embolado ali, ficou complicado. Então, quer dizer que 45 vezes x vai ser igual a 1.000 menos 600, que vão dar quanto? 400. Então, x vai ser igual a 400 dividido por 45. Show? É isso aí. Vamos dividir isso aqui, vamos dar o quê? 10 daria 450, 9, 36 mais 45, passou um pouquinho, 8, alguma coisa. Pá. Então, professor, eu posso colocar 9? Não, 9 ela afunda. Então, qual o número máximo de bolinha que nós podemos colocar? 8 bolinhas. Alguém falou comigo aqui, eu não sei o que é. 0045. Tá, eu transformei tudo em gramas, ficou melhor então, tá? 8 bolinhas. Galera, de novo, então o que eu fiz aqui, só para recapitular? Vocês conseguirem fazer isso em casa. Ó, pegar em casa para fazer. Então, primeiro, o que eu calculei? Eu calculei o empuxo máximo que essa latinha consegue sofrer. Qual é o empuxo máximo dela? O empuxo máximo dela vai ser igual a densidade do fluido, que era 1, transformei em metros, vezes o volume total dela, vezes a gravidade. Então, o empuxo máximo que essa lata consegue ser exercido nessa lata são 10 newtons. Só que isso não me ajudou, mas porque eu tinha que transformar isso em quilograma. Então, o empuxo máximo para ela não ir para o fundo, que ela começar a afundar, tem que ser igual ao seu peso. Então, seu peso foi 10 newtons. Aí eu usei essa fórmula, ó. Massa vezes gravidade. Aí eu achei a massa. Então, a massa deu o quê? 1 quilograma. Transformei esse 1 quilograma em grama, 1.000 gramas. E aí, a massa total da lata tem que ser 1.000 gramas. Quem é a massa total? A massa da lata mais a quantidade de bolinhas de 45 gramas cada. Eu achei o valor de x, que deu 8, alguma coisa. Se eu colocar 9, vai para o fundo. 8, ela começa a afundar. Perfeito? E aí? Como é que foi aí de empuxo? Uma questão de alto nível para concluir. Fala para mim aí. Como é que foi essa questão de empuxo? Difícil? Embolou? Mas dá para fazer? E aí, fala para mim. Consegue fazer exercício? Posso mandar a lista hoje aí? E vocês vão tentar fazer? E aí, se vocês não conseguirem, depois vocês falam para mim o que vocês não conseguiram. Tá. Essa foi realmente mais complicada, mas vou mandar para vocês e aí vocês vão se virar para fazer. E qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, tá? Amanhã a gente faz uns exercícios bem sobre ligações intermoleculares, é o tópico que eu vou atacar em ligações intermoleculares. E aí a semana que vem a gente começa a falar de funções inorgânicas, começa a falar de leis de Newton com vocês. Beleza, galera? Galera, eu passei um pouquinho, peço desculpa aí de vocês aí, que era até 9h40, fui até quase 10 horas, mas que precisava terminar. Beleza? Um abraço aí a todos, vou encerrar a sessão aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Fui. Beijo em todos.